Senhor presidente, senhores deputados, quando a gente não enxerga os fatos, não há possibilidade de se enxergar a realidade. Nós precisamos enxergar os fatos. Não é uma questão de opinião, são os fatos. Parece que nós aqui, uma parte do plenário, não consegue enxergar o que houve no domingo. Veja que foi a maior manifestação da história do Brasil. Isso é um fato, não é uma opinião. E a outra coisa que se revela é que já não há um país dividido. Nós saímos da eleição, de fato, com um país relativamente dividido. Por estímulo, inclusive, do governo, querendo dividir o país o tempo todo. Mas o país já se coloca majoritariamente, como se colocou nas ruas. O que se percebe é uma grande força, quase que uma unanimidade, no sentido do afastamento da presidente Dilma. Esse foi o recado das ruas. Tem uma resistência ali, outra colar, de um partido aqui, outro ali. Minoria total. E é preciso compreender o recado das ruas. É preciso estar sintonizado minimamente com a sociedade. Não é possível esse distanciamento. E isso se observa no PT, se observa no governo do PT. O PT tem se distanciado há muito tempo. O governo e o PT utilizam sempre o argumento de que, pelo fato de ter lutado contra a ditadura, de que eles são democratas. Como se ter lutado contra a ditadura lhe desse um salvo-conduto. Um salvo-conduto para ser autoritário. Que é o que o PT e o governo do PT têm sido. Passa desapercebido, mas não há o sentimento de democrata, de democracia, que não é secundário. No exercício do governo é preciso ter desprendimento. O PT nunca teve desprendimento. Faz tudo para se manter no poder. É inacreditável, já há muito tempo. Eu lembro da eleição da Dilma, a primeira eleição, quando Lula era presidente, ele já tirava sarro da justiça eleitoral. Ele dizia, vem mais uma multa aí, dava risada, e que tome mais uma multa, e mais uma multa, usando a máquina para eleger a Dilma. Um total desrespeito às regras. E depois o comportamento do governo, já no governo Lula, com o mensalão. Agora com o petrolão, sempre no sentido do quê? De tutelar o legislativo. Não é democrata quem quer convencer o legislativo através de compra. De compra não se convence. Tem que usar argumento, convencer, liderar. O mensalão nada mais era do que a compra de partidos e de deputados para manter uma base. O petrolão, a mesma coisa. Isso é ser democrata? Tutelar o legislativo? Querer interferir no judiciário do ponto de vista político e não no processo? Querer dar volta no judiciário? Correndo e fugindo das suas obrigações com a justiça? Assumindo o ministério? Que é o que o Lula mais uma vez está fazendo? É assim que trata um poder, o poder judiciário? Está desmoralizando o judiciário hoje. É assim, sempre foi. Vejam a sociedade civil como o governo e o PT querem partidarizar. É o espírito antidemocrata que sempre teve. Porque para eles vale tudo para se manter no poder. Não há desprendimento. É um apego autoritário que vai para o jogo do vale tudo para se manter no poder. É assim. Com a CUT, com a UNE, com o MST. Viraram braços de um partido. E se puder, vai mais. Quer calar a imprensa? Quem não sabe que o PT e o governo quer calar a imprensa? Isso aí é o espírito. O espírito republicano que sumiu da alma do PT há muito tempo. É a palavra democracia que não está no dicionário do PT há muito tempo. E não se toca que esse vale tudo está levando a sociedade para um buraco. O apego é tão grande que agora está sacrificando
toda a sociedade, que perde emprego, que fecham suas empresas. O sucateamento dos serviços públicos é brincadeira. A internet não evolui há muito tempo. Sinal de telefonia é uma dificuldade enorme. Serviços deteriorando o tempo todo. Hoje, se der um vento, já cai energia num monte de lugar do Brasil. Serviços se deteriorando, todo mundo agonizando, e o PT achando que está no caminho certo. Eu quero fazer aqui um apelo aos outros partidos da base aliada, porque esses têm uma história diferente do PT. O PT é assim. Ele luta contra a ditadura para estabelecer um período autoritário, hegemônico. E quantos mundo afora não lutaram contra uma ditadura para fazer outra ditadura? É só ver o Fidel Castro. É isso que está aqui a Venezuela. Está assim. Mas os outros partidos da base aliada têm uma história diferente e não devem se submeter mais a esse projeto do PT. É um erro. O PMDB tem que sair definitivamente da base aliada. Não há motivos que justifiquem. Acabaram de assistir a presidente marcando a sua biografia, a sua história, eleita pelo voto popular, entregando o mandato ao ex-presidente. Esse projeto acabou. E o PT precisa sair disso. E o PMDB precisa sair da base. E o PP precisa vir conosco. E os outros partidos precisam vir. Não é com o PSDB, é com a sociedade. É a sociedade que está mandando o desejo, expressando o seu sentimento. E mais que isso, é a Constituição brasileira. É ela que nos unifica. A Constituição brasileira é aquela que permite a posse, mas é aquela que exige a saída quando o mandatário comete crime. É a mesma Constituição. É a ela que nós devemos nos submeter. É ela que faz com que a democracia possa ter vigor e possa possibilitar a evolução do nosso estágio civilizatório enquanto uma civilização que cumpre suas regras, que moderniza suas regras, que caminha submetida às suas regras e não burlando, e não se enganando. É a Constituição. Está lá no seu artigo 85. Está lá no seu artigo 85. Os crimes e responsabilidades com uma lei específica, a 1079, que estabelece o impeachment. Só há um caminho agora. É votarmos o impeachment. Não há outro caminho. Nós não vamos nos arrastar por mais 3 anos nessa situação. É um suicídio. A população espera que os políticos resolvam esse ambiente de impasse que vive a economia, que vive a política. É dos políticos que ela espera uma decisão. E nós precisamos ir ao voto do impeachment, votar, dar resposta para a sociedade, para que o país possa ter um novo rumo, um novo caminho. 10 minutos. Tá bem, presidente. Vamos concluir. Quantos minutos ainda? O país é viável. O Brasil é um continente. O que nós precisamos é ser corretos com as regras, termos espírito coletivo, sabermos conviver respeitando um outro, é se submetendo às regras. Para encerrar, deputado. Portanto, viva a Constituição, viva a Constituição da República Federativa do Brasil, o impeachment da Dilma, para que o país possa prosperar.